DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Boa tarde, eu sou Luísa Neves e seguimos na sua companhia. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação, aqui em Santa Maria e também na nossa região. Isso aí, todo dia uma visitinha que a gente leva aos nossos ouvintes para conhecer um pouco mais dessas personalidades. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir com a gente, Cassi, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 991362472. E tem sorteio hoje, Cassi? Tem sorteio? Tem livro? Não sei, nos conta, Luísa. Tem livro, mas daqui a pouco a gente fala para não estragar a surpresa. Isso, vamos fazer um mistério mais a respeito do nosso entrevistado de hoje. Aliás, para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado, a gente volta no tempo para o ano de 1974. O presidente do Brasil era o general Ernesto Geisel. Estreia a Sessão da Tarde. E em Santa Maria, em 74, foi inaugurado o sistema de abastecimento de água. Mas olha só, também é instalado o Banco Itaú em Santa Maria. E o quartel da Brigada Militar em Santa Maria também foi instalado neste mesmo ano, o primeiro RPMON. Morre nesse ano Walter Jobim, ex-governador do Rio Grande do Sul, Eurico Gaspar Dutra, ex-presidente do Brasil. E nasceu em 1974 a atriz e apresentadora Nívia Stelman e a atriz Gabriela Duarte. Também nasce o nadador Fernando Scherer, o Xuxa. E no dia 17 de setembro de 1974, nasce o nosso convidado de hoje, Rony Gabi. Muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. A gente já começa com um impacto, assim, né? Quanta coisa aconteceu em 74, né? Já... Uma reflexão aí, uma viagem no tempo. Uma reflexão forte, muito bem. Bem-vindo, Rony. Ele é escritor, consultor empresarial, assessor de organizações públicas e privadas, professor de pós-graduação em MBAs. Doutorando em Desenvolvimento Regional e Dinâmicas de Mercado. É formado em Administração e é mestre pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. Ele também é formador de equipes de alta performance. Ele vai explicar depois o que é isso. Foi diretor técnico da CACISME por 6 gestões, as quais eu contei. Não sei se foi exatamente isso. Ele vai confirmar então essa informação. Vai confirmar para nós daqui a pouco. Também assessor superior da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Professor de Planejamento Estratégico, Liderança, Gestão Comercial, Análise de Concorrência e Inteligência Competitiva. Diz a lenda que ele é chamado para organizar e recuperar situações de crise em diversos setores. Queremos saber mais a respeito disso também. Gerenciamento de crise é um assunto que está extremamente em alta. Casado com a Mari, ele é o pai do Patrick e é gremista de coração. Apaixonado por livros, tem uma biblioteca em casa. No dia a dia, segundo me contaram, Cassiano é metódico e adora fazer churrasco e um bom risoto. É muito família e como um bom filho de produtores rurais, gosta muito de cuidar das plantas. E não podemos esquecer que ele é debatedor no Sala de Debate, aqui na TV Diário. Isso aí, um resumão então de quem é o Rony Gabi. Rony Gabi, conta pra gente um pouquinho, primeiro de tudo, confere tudo isso que a gente falou. Eu não sei quem foi que passou todas essas informações, mas é verdade, bateu. E é tutor também de 2 salsichinhas. Mário Jorge e Tereza Cristina. Eu adorei os nomes, Cássio. Mário Jorge e Tereza Cristina. Muito bom, composto ainda os nomes. Adorei. Isso é a produção de Luísa Neves, tá? Que é muito minuciosa e ela gosta de entrar a fundo aí na vida das pessoas. Assim como a gente vai fazer agora. A gente vai conversar a respeito um pouquinho da tua vida, da tua trajetória. E a gente gosta sempre de começar pela origem, né? O DNA Origem, que é o nosso primeiro quadro, que a gente sempre leva a pessoa lá pro passado, pros primeiros anos ali da infância, tuas primeiras referências. Conta pra gente como é que era
formada a tua família? Quem eram as tuas referências, com quem que tu cresce? Bom, toda vez que a gente faz esse exercício de retorno, né, é uma viagem carregada de emoção, de simbologia, de resgate, e que a gente realmente se emociona, desculpa a redundância, quando faz essa trajetória aí de retorno. Mas a minha família é uma família tradicional, muito parecida com muitas famílias que nós temos aqui na nossa região. Somos descendentes de imigrantes italianos, né? Uma família que sempre lutou pela subsistência. Então sou filho de pequenos agricultores, uma área muito pequena para uma família grande, uma família de 6 filhos, 5 piá, uma guria. Uma referência muito forte em toda essa história. Eu não vou dizer maior ou menor do pai ou da mãe, diferentes, são diferentes. O pai era, que já não está mais neste plano, sempre foi uma pessoa conhecida como o rei da paciência. Então para tirar ele da paciência, para tirar do equilíbrio, tinha que ser algo muito forte. A mãe já era aquela matriarca mais protetora, mãezona mesmo, com uma liderança muito forte, um posicionamento bastante forte, do jeito dela. Os dois semi-analfabetos, mas a mãe tinha alguma coisa que sempre nos incentivava. Ela tinha uma frase que eu nunca esqueço: tem que estudar, tu tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Então foi uma infância de... claro que a gente brincou sim, mas nessa época era uma época em que a família grande era sinônimo de mão de obra, né? Então, todo mundo ia junto pro trabalho. Todo mundo pegava junto. Então era uma necessidade, né? Então nessa época a gente se envolveu, tem algumas crônicas, algumas histórias que contam algumas passagens, alguns desafios que a gente teve que superar, e era assim, a gente colocava a mão na massa cedo. Eu lembro de aprender a cozinhar com a mãe, de cuidar dos meus irmãos mais novos para a mãe trabalhar. Então, fiz serviço de casa, cuidava da casa, ajudava na limpeza, ajudava o pai. Mas sempre com esse foco no estudo. A gente pode lançar o desafio aí do livro, né? Do sorteio do livro. É verdade. Isso. A gente tem aqui o livro Crônicas da Vida, que o Rony lançou, foi ano passado, foi esse ano? Foi no primeiro ano da pandemia. 2020. A gente tem um exemplar, então, que o Rony está oferecendo aqui para um dos nossos ouvintes. Deixa eu repetir aqui o telefone, 991362472. Quem mandar uma mensagem agora dizendo que quer o livro Crônicas da Vida, inclusive tu pode nos contar um pouquinho o que tem nesse livro, para as pessoas se familiarizarem e verem se tem interesse em ler. Muito bem, Crônicas da Vida, ele faz essa viagem de toda essa trajetória que nós estamos conversando, através de crônicas, de passagem. Cada história, cada passagem, cada crônica, ela traz consigo uma mensagem. Aquilo que foi vivido na prática trouxe uma mensagem de aprendizado. E essa mensagem acompanha. Então são histórias que aconteceram, que foram vividas, que são, apesar de ser vividas em toda essa trajetória dos anos 80 até... ontem, são histórias atemporais, são mensagens atemporais, são mensagens que nos tiram de algum momento de crise, de algum momento de dificuldade, de algum momento de solidão, de algum momento de necessidade de subsistência, enfim. Então, ela retrata um pouquinho do que a gente vive hoje. E a ideia de escrever Crônicas da Vida foi exatamente isso. Eu trago comigo uma necessidade e uma vontade de compartilhar. Eu entendo que qualquer tipo de conhecimento, ele precisa transitar, ele tem que circular. Conhecimento parado, ele não ajuda nada em ninguém.
Então, a nossa experiência de vida, ela traz uma carga de conhecimento, experiências que pode entusiasmar, ajudar alguém em algum momento. E essa foi a grande missão do Crônicas da Vida, que é de trazer alguma experiência vivida na prática que em alguns momentos pode inspirar alguém. Então o objetivo foi ser realmente atemporal. Uma das frases aqui já na abertura de uma das páginas, ó, percebi que educação, gentileza, prestatividade e bom humor conectava as pessoas ao meu discurso. Uau! Então está aí, né? Se você quer ganhar esse livro, é só mandar um WhatsApp para o número CACI 99136-2472. E você vai participar do sorteio do livro Crônicas da Vida, do Rony Garbi. Mas continuamos então, Rony. E aí o estudo, quando é que tu conseguiu? Vocês iam para o trabalho junto, todo mundo, mas o foco no estudo era um lema na família. Todos conseguiram estudar? Não. Eu sou o filho do meio e talvez essa inspiração da minha mãe é contada aqui numa história, numa crônica, na página 17, chamada O Sonho da Capina. Essa história, ela conta uma passagem de experiências que, junto com meu pai e meu tio, nós trabalhávamos numa roça, uma lavoura de feijão, capinando feijão, e ela ficava próxima a uma rodovia. Essa rodovia tinha muito movimento, muito trânsito, e ela levava para as cidades do entorno onde a gente morava, que era no interior, né? E aquela rodovia, aquele movimento sempre me instigou. Aonde essas pessoas vão? Como que elas se movimentam, como é que elas vivem, como é que elas viajam, por que elas podem circular, e naquela época tinha por volta de 10, 12 anos, talvez 9 por aí, e isso mexia muito, né? Olha, eu também quero, e algo que sempre era latente, olha, a única forma de mudar a vida era através do conhecimento. Então aí nasceu a necessidade de estudar, de ler, de se aperfeiçoar, de acompanhar a evolução do mundo e usar o conhecimento como um elemento transformador, como o único caminho para a evolução. E eu defendo isso ferrenhamente hoje em qualquer círculo, em qualquer ambiente. O conhecimento, ele para mim, é o único caminho que nós temos para a evolução da sociedade, para a evolução da economia. Enfim, se a gente der para alguém R$1 milhão que não tenha um conhecimento e ele não buscar uma ajuda que possa ter conhecimento para gerir esse montante, em pouco tempo ele vai perder. A gente já teve exemplos disso, de ganhadores da loteria que empobreceram, né? Herdeiros também, herdeiros que não conseguiram levar adiante o patrimônio da família. Exatamente. Então, o conhecimento, ele é a moeda transformadora, é o elemento transformador. E isso, para mim, foi muito forte. E tu já tinha, Rony, esse perfil de liderança, de transformar os lugares. Nós ainda estamos falando da primeira fase da vida, né? Mas desde pequeno a gente já percebe, né, Cássia, entre os irmãos, que tem aquele que organiza os processos em casa. Ele que falou, a responsabilidade já era desde pequeno, em se virar sozinho e cuidar dos irmãos. Tu já tinha esse perfil, assim, de quando menino? Não, eu me conheço por uma criança tímida, que não gostava de falar, não se dava muito bem em público, falar numa sala de aula era complicado, tinha frio na barriga sempre para fazer qualquer comentário, e preferia ficar quieto e aguentar qualquer tipo de situação do que me expor. Eu acho que foi transformador, isso nós estamos falando lá do ensino fundamental, né? Nós estamos falando lá da 1ª à 4ª série do ensino fundamental, o 4º ano. A professora da época, que inclusive era próxima da família, minha tia, casada com o irmão do meu pai, todo final de ano, ela fazia um trabalho
que era próximo a Natal e 1º de ano, na comunidade, ela fazia um trabalho de teatro. Então a gente ensaiava, incorporava e apresentava num final de ano uma peça para a comunidade. E eu acho que aí eu lembro muito bem que eu participei desse projeto e acabou me desenvolvendo a timidez. Um outro eixo, nesse momento, fazer parte da comunidade que a gente vivia era sinônimo de integração, de socialização, de ser aceito. Sim. E fazer parte da comunidade naquele momento significava todo domingo ir ao culto, à igreja, à missa, enfim, e de alguma forma participar. Então, as crianças, quando começavam a se desenvolver ali na 4ª série, eram elas que liam as preces na igreja, que liam o salmo na igreja. Uhum. E aí eu também comecei a me inserir nesse processo, que eu lembro que me ajudou muito a desenvolver confiança. E isso a gente pode fazer uma relação hoje com as nossas crianças, do quanto que é importante esses projetos de desenvolvimento e socialização para desenvolver essa habilidade, né, tão importante de segurança e afirmação social e conversação, diálogo, posicionamento, enfim. Mas eu não tenho dúvidas que, além da necessidade de vencer a timidez, esses projetos me ajudaram bastante, sim. Que joia. A gente tem aqui um quadro que se chama Diagnóstico, que são alguns especialistas, mas não são especialistas em exames e diagnósticos, mas são especialistas em Rony e Gabi, que vão falar quem é esse cara. A gente vai ouvir 2 dos depoimentos agora, os 2 primeiros. Rony Elton Gabi, meu amigo, meu grande irmão e meu parceiro de pescaria. Eu e o Rony fomos pescar há muitos anos atrás, num feriado de carnaval, lá em São Jerônimo. E numa incapacidade absoluta para a atividade, não pescamos absolutamente nada. Passamos um final de semana agradável e fazendo muitas reflexões. Não trouxemos um único peixe de lá. Porém, tenho certeza que o Rony deve lembrar, né? A gente trouxe de lá boas lembranças. Foi um grande final de semana. Rony, meu grande irmão, um grande abraço. É sacanagem esse tempo que me deram aqui para falar, mas 20 anos de amizade, um pouco mais, né? Se conhecemos numa mesma cidade, mas a vida fez com que cada um seguisse o seu rumo para cidades diferentes. Isso não impediu que a gente mantivesse nossa amizade, nossa parceria. Sempre digo, né, te chamo de mano velho, porque te considero como um irmão que a vida me deu. E é muito bom sempre ter esse contato e poder conversar contigo cada vez que a gente se encontra, aprender, né, trocar informações. Trabalhamos na mesma área, ou pelo menos atuamos, né, no mesmo setor. Então isso é muito importante. Te admiro muito, baita profissional, uma baita pessoa, baita carisma, continue assim sempre, né? E baita chefe de cozinha também, tão bom, aquelas jantas que a gente faz quando a gente consegue. E isso eu acho que é o mais importante, né? Manter sempre essa amizade, manter sempre esse vínculo, porque isso é uma amizade verdadeira. Então, forte abraço, amigão, continue sempre nesse caminho que você trilhou aí, né? Trazendo felicidade, alegria para as pessoas e conhecimento. Tamo junto, um abração. Rapidamente, antes da gente encerrar esse bloco, quem são essas 2 pessoas? O Álvaro e o Gustavo. O Álvaro é um irmãozaço. Cada um tem... A gente tem muitas pessoas especiais na nossa vida, né? E eu sou muito grato a todas elas. Mas o Álvaro tem um espaço no coração muito especial. É uma pessoa fantástica, um filósofo. A gente consegue conversar com ele o dia inteiro e você não cansa. E ele narra sobre diversos temas, sempre navegando na filosofia. E a gente passou, inclusive tem uma foto, eu não sei quem fez a foto. Eu estou sentado numa pedra na beira de um açude e ele está em pé,
os 2 anzóis estão na água, assim, e ele está com o dedo em riste falando comigo. Por isso que não deu peixe ali. E alguém fotografou, parece que ele está me dando um sermão, e a gente tira um sarro toda vez que olha a foto. E o Gustavo é um amigaço. O Gustavo, a gente teve uma trajetória bem interessante também. Ele é de Santa Maria, e ele na época foi morar em Ijuí para trabalhar, e eu estava estudando lá, morava em Ijuí, a gente se conheceu no mesmo prédio lá onde ele foi morar, e depois eu acabei vindo para Santa Maria e ele foi para Passo Fundo, e ele é um consultor financeiro, contador, que escreve muito bem. Olha aí, ó. E é um parceiraço hoje que a gente troca figurinhas aí no trabalho e conversa. Toda vez que ele vem a Santa Maria, a gente se encontra lá em casa, faz um risoto e toma um chopp e colocamos a conversa em dia. Que joia! A gente recebeu aqui algumas mensagens querendo o livro. A primeira foi do senhor Linhares, que vai receber o livro, então, Crônicas da Vida. Parabéns, seu Linhares. Aliás, antes da gente encerrar esse bloco, onde é que o pessoal pode encontrar o livro Crônicas da Vida? Tem em todas as livrarias de Santa Maria, né? Também tem um link digital, mas tem na Atena, tem na Mente, tem na Santos, enfim, nas livrarias se encontra com facilidade. Que joia. E esse do seu Linhares deixaremos autografado aqui na rádio, então. Perfeito. A gente dá um tempinho, em seguida a gente volta com mais DNA e com mais Rony Gabi. Chegou a época mais esperada. Liquida de Verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Não perca o FISMA Mais. Faça sua matrícula até 31 de janeiro e consiga a bolsa de 30% de desconto para toda a sua graduação. Benefício exclusivo para aprovados no vestibular. Vagas limitadas. Conheça nossos cursos e formas de acesso. Confira o regulamento no site da FISMA. Para mais informações, acesse as redes FISMA pelo @fisma.faculdade. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubim Mate, Rodrigo Ricordi, Felipe Baques e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Se tem tecnologia avançada para resultados seguros e testes para Covid em até 12 horas, então é Pasteur. Se é o único em Santa Maria com certificação ISO 9001 e acreditação PALC, então é Pasteur. Se tem resultados no aplicativo ou no site, então é Pasteur. Se tem 11 unidades de atendimento, então já sabe, né? É Pasteur. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Santa Maria, São Cepé e Agudo. O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos.
Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, Rony Gabi. Lembrando que o DNA tem a parceria com o Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Rony, tu nos falava, então, tu era tímido e aí nas ações, nas atividades da igreja e também da escola, tu foi desenvolvendo todo esse processo de liderança. E a gente sabe que tem pouco tempo. O DNA era para ser 1h30, né, cara? 2 horas para a gente poder conversar tudo. Conta pra gente como é que chegou a administração na tua vida, Santa Maria, né? Em que contexto foi? Bom, Santa Maria é uma cidade polo de educação, né? A administração, na época, eu morava em Panambi, na cidade de Panambi, trabalhava lá na Kepler Weber, que é uma empresa que foi vendida depois para a Previ, e eu precisava estudar. E a faculdade, na época, que se transformou em universidade, que era predominante na região, era a Unijuí. E o curso de administração, na época, era um curso muito falado, era uma profissão que naquele momento estava muito comentada, até pela amplitude de áreas que ela trabalhava dentro do curso, né? E eu lembro que esse foi um dos fatores que em comentários, em conversas dentro da empresa, que eu trabalhava com colegas, que estava na época pensando entre contabilidade, direito ou administração. Mas aí foi uma análise, olha, a administração ela tem um pouco do direito dentro, tem um pouco da contabilidade, tem gestão de pessoas, enfim. Então acho que tem um espectro maior, uma amplitude maior para depois a gente trabalhar as oportunidades. Então esse foi um dos principais motivos. O segundo motivo, como era uma universidade particular, que não tinha condições de vir competir com um vestibular aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nem como me manter aqui, né? Então eu tinha que trabalhar e estudar. E era um orçamento que na época era possível encaixar naquele trabalho. A gente tinha deslocamento de ônibus, então eu trabalhava o dia todo. No final do trabalho a gente pegava o ônibus para a faculdade, fazia mais 50 quilômetros de ida. Nessa época a gente fazia uma soneca dentro do ônibus, chegava na universidade, daí tinha aula até às 10h35, o ônibus saía de Juí às 22h45, voltava para Panambi, chegava em Panambi 11h40, meia-noite, aí a gente ia tomar banho, ia comer, ia dormir para no outro dia, às 7h30, trabalhar de novo. E assim foi todo o processo de formação da graduação. Rony, e da administração a essa realidade hoje, que não é de hoje que é tão necessária, mas tão necessária hoje, a essa característica, né, de resolver, da gestão de crises, de treinamento de lideranças de alta performance, de equipes de alta performance. Quando tu falou assim, eu não tinha habilidade, mas conseguir desenvolver a liderança, a comunicação, é mais ou menos isso que tu faz hoje. Tu consegue transformar e fazer a pessoa, a empresa, enxergar habilidades, processos e soluções. Sim, a administração ela te põe em contato justamente com esse ambiente, né? Ela te dá ferramentas, ela abre os horizontes do acadêmico, para que ele encontre alternativas, ferramentas que possam ajudar a resolver aquela situação. Não é uma receita de bolo, ele ganha uma caixa de ferramentas que ele identifica a realidade da empresa, aquele momento, aquele cenário, aquele mercado, as tendências, ele desenvolve uma habilidade de percepção. Eu acho que a grande vantagem do curso de administração, e aí é óbvio que é para quem gosta e se identifica, é a amplitude dos temas, né? Ele dá uma abordagem ampla e o administrador ele consegue harmonizar todas as áreas. Ele não se torna um especialista numa das áreas. Mas quando tu fala de administrador, eu queria saber o Rony, especificamente.
É isso que tu faz hoje. O que eu faço é harmonizar esse conjunto. Eu trabalho com 2 eixos. Um eixo de inteligência de liderança, que é desenvolver líderes nesse mundo tão complexo e veloz, né, e diferente que nós vivemos. Liderar não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complexa. Então, lidar com as ferramentas de liderança e conhecer o processo de liderança, que vai desde o autoconhecimento até o conhecimento de mercado, passando por todas as ferramentas de liderança, é um dos eixos que eu trabalho diariamente, é desenvolver líderes. O outro eixo é desenvolvimento de inteligência comercial, que é a capacidade de atuar com eficiência num mercado. E esse mercado hoje tão complexo, então ele envolve esse eixo, envolve marketing, envolve gestão de pessoas, é a harmonização dos recursos básicos de gestão. Quais são os recursos básicos de gestão? Pessoas, que é o principal, processos, estrutura, tecnologia e capital. Então, harmonizar esses recursos básicos que qualquer empresa tem, pode ser uma pequena empresa familiar, pode ser um negócio individual, ou pode ser uma prefeitura do tamanho que nós temos, com 5 mil servidores, enfim, com 20 secretarias. Os recursos básicos, eles são mais ou menos complexos, mas o conjunto de recursos é o mesmo. A gente precisa harmonizar essa complexidade e esses recursos para conseguir resultado. Sobre gerenciamento de crise, tu observa algum ponto em comum com a maioria dos casos que chegam até ti para tentar reerguer, salvar, realocar a empresa? Sim, eu inclusive essa semana recebi um material de primeira mão de um Fórum Econômico Mundial que fala de tendências e riscos após pandemia. E um dos principais riscos, o primeiro da lista, é a erosão social. A erosão social é a erosão das relações sociais, né? As pessoas, elas estão menos tolerantes, elas estão mais nervosas, elas se atritam por coisas que não tem muito fundamento, às vezes, por opiniões, por atitudes, tanto que nós vivemos uma polarização aí em diversas áreas que é desnecessário. Esse é um dos principais motivos ou um dos principais causadores de diversos problemas. Por exemplo, se existir uma corrosão de relacionamento entre qualquer empresa e qualquer cliente, o que vai acontecer? Um afastamento. Antes de uma falência financeira, existe uma falência emocional, que pode ser a falência emocional interna, né, do próprio empreendedor ou do time que pertence àquela equipe, aquele grupo de pessoas que pertence àquela equipe ou aquele time. Quando existe essa falência emocional, esse time ele se afasta, e aí a produtividade automaticamente cai, a qualidade cai, e os propósitos se desalinham e acontece a desarmonia. Então, o que mais eu percebo que é muito presente em qualquer nicho de mercado, que tem origem nessa corrosão social, é essa desarmonização das relações. Porque conhecimento técnico é mais fácil de você construir. Se você se dedicar e tu tiver um bom programa de capacitação, você desenvolve conhecimento técnico rápido. Agora, relacionamento, capacidade de harmonizar relações e conviver, criar relações saudáveis no ambiente de trabalho é muito complicado. Parece que esse assunto ele é latente, mas não se chega, né, Rony, a uma conclusão, a uma solução. Nós falávamos ali antes, né, sobre a liderança e o gerente, a liderança para pessoas e o gerente para os processos. Mas parece que a gente não, ainda por mais que saiba que são as emoções, as relações que nos fazem desenvolver a habilidade, usar a parte do conhecimento que a gente tem, mesmo assim, ainda, talvez por necessidade de produção, de entrega, de retorno financeiro, ainda assim não se chegou, né, a uma opinião minha, não sou da área, tá, desculpe aí, não se chegou, parece que a
a verdadeiramente botar em prática isso que tu defende, que com certeza aplica. Mas nós temos mais um diagnóstico aí, Cássia. Vamos ouvir mais. Porque o assunto é bom, se a gente... Mais 2 depoimentos do nosso diagnóstico. Quando não sabemos onde queremos ir, qualquer caminho serve. Ouviu Alice no País das Maravilhas. Um líder que não tem uma visão de futuro clara, nenhuma equipe irá segui-lo. Se não sabemos para onde estamos indo, o vento pode nos levar aos rochedos da vida. Os sonhos têm o papel de nos dar o norte, de nos dar a direção. Nossos sonhos são nossa estrela guia. Acredite nos seus sonhos. Não pare de sonhar. Ajude seus filhos a sonhar e construa sua felicidade. Pois é, nos conhecemos em uma viagem, porém foi no último dia que acabamos descobrindo uma ligação familiar muito importante. Adorei seu livro e nele descobri o grande ser humano que tu és. Só torço para o Grêmio quando ele não joga com o meu time. Grande abraço. O Rony é muito especial para mim. É uma pessoa fantástica, tenho muita consideração por ele. É uma pessoa muito inteligente, persistente e que tem um coração maior que o corpo. Lembro-me quando do nascimento do filho do Rony, o Patrick, quem os conduziu para Ijuí no hospital fui eu e a minha esposa. Lembro-me que eles estavam muito nervosos, eram marinheiros de primeira viagem, né? E muito jovens ainda. Chegamos lá em Juí, a Alice logo foi para a sala de parto e rapidinho, as enfermeiras já trouxeram a notícia para o Rony que ele era papai de um lindo menino. A alegria foi tanta, né, que a felicidade transbordava naquele instante. Foi assim um momento que jamais esqueço. Um grande abraço para vocês. Em um minuto, de quem são essas vozes? A emoção é forte. O Rock é um porto seguro. Eu fui a Panambi muito jovem para trabalhar e para estudar na época, até por extrema necessidade. E ele foi a pessoa que me recebeu. Muitas vezes eu ia lá almoçar, porque não tinha comida. E ele é uma pessoa que mora no meu coração, meu irmão, que sou eternamente grato. A Carminha tá lá em BH, uma riada fanática do Galo. Nós nos conhecemos numa viagem pelo Nordeste e vivemos uma semana junto, eu e a Mari, ela e o marido, que também é um parceiraço demais. Tomamos chopp a semana inteira e no final do dia a gente acabou descobrindo que a gente tinha uma relação, um vínculo mais forte. E a gente depois disso não se afastou mais, e mesmo que pela distância geográfica a gente vence através das redes e a gente se comunica quase que diariamente. É uma grande amiga, uma pessoa fantástica, uma luz, está sempre rindo e nos fazendo rir. É muito bom, muito obrigado, foi muito emocionante. Rony, a respeito do posicionamento de empresa, como tu estava falando antes, empresa, cliente, empresa com colaboradores, a gente vê aí uma tendência mundial das empresas cada vez mais se posicionarem e incluírem no seu corpo de colaboradores a inclusão social, né, de raça, de pessoas diferentes, e também posicionamentos de marcas, como a gente vê repercutirem às vezes se posicionando em relação a preconceito, a discriminação. Aqui em Santa Maria a gente tem essa realidade, ou a cidade se encaminha, ou dá alguns traços de que existe inclusão nesse sentido de diversidade e de posicionamento também de empresas? Eu acredito que a velocidade em direção à sustentabilidade, ela está cada vez maior. A sustentabilidade, ela tem um conceito ampliado. Sustentabilidade significa ser viável financeiramente,
ser justo socialmente e ter respeito ao meio ambiente. Então, nesse eixo da justiça social, as empresas estão aprendendo a aceitar seria uma palavra muito forte, mas a conviver, a ser normal dentro do conceito sustentabilidade, todas as diferenças possíveis, né, de raça, credo, cor, opção sexual, enfim. Então, existe um movimento, sim, de que a sustentabilidade ela é necessária, ela é respeitosa. É claro que nós temos alguns círculos mais tradicionais, mais conservadores, mais fechados, enfim, isso é óbvio, né? E essas empresas vão sobreviver? Eu acredito que não. A sustentabilidade, o mundo está muito rápido. Nós passamos por um processo de desmaterialização. Uma empresa, ela não vale pelo que ela tem, ela vale pelo que ela é capaz de fazer, pelo que ela representa na vida das outras pessoas. Isso não importa se ela é um negócio digital, presencial, se ela entrega um produto, se ela entrega um serviço, se ela comunica por diferentes canais. Importa o que ela faz, o que ela representa na vida das pessoas. E esses nichos mais tradicionais, conservadores, eles ainda estão bastante agarrados na cultura da materialização, né? Do que, eu tenho uma sede grande, tá, mas e aí? Eu tenho uma frota de 20 veículos. Isso são ferramentas necessárias para a produção. Ela não importa mais. As empresas que hoje têm grande valor em bolsa, em ações, a maior empresa de estadia não tem nenhum apartamento para... A dica para essas empresas é chama o Rony? Olha, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica aí, né? Não, mas falando sério, elas precisam se alertar e trazer para dentro das empresas um profissional como tu? Sim, o negócio hoje ele está muito complexo. Existem algumas competências gravitando em torno do negócio. Uma das competências é a competência contábil, que é uma contabilidade estratégica. Uma outra competência é a jurídica, mas uma jurídica preventiva e não contenciosa. É uma jurídica que já prevê situações e ajuda na tomada de decisão. Uma competência de comunicação, porque nós temos que comunicar da mesma forma, com a mesma qualidade, por diferentes canais. E uma competência de gestão, que enxerga todo esse mecanismo funcionando de maneira harmônica. E no centro dessa matriz tem o negócio, que talvez é a especialidade do empreendedor. Aquele empreendedor que nasceu e sabe fazer o melhor pastel da cidade, ele não entende da contabilidade de maneira estratégica, não entende da competência jurídica de uma maneira preventiva, não entende de uma competência de gestão de maneira a harmonizar tudo isso, e nem de comunicação de maneira especializada. Então ele arrisca uma postagem, ele procura uma competência jurídica quando ele tem um problema, ele enxerga o contador dele como apenas um emissor de guia para pagar imposto, e isso não cabe mais nesse mercado tão dinâmico. Então, não só uma competência de gestão, um negócio para dar certo, ele precisa harmonizar todas essas competências em torno do seu negócio. É como se a gente tivesse uma matriz totalmente dinâmica, orgânica, onde o negócio está no centro e essas competências técnicas estão gravitando em torno dele. Deixar de ser reativo, só para resolver o que vem de fora, os problemas, para passar a olhar a empresa de forma proativa, com as pessoas certas, nos lugares certos. Exatamente. Rony, e tu havia falado também que tu se desenvolveu, né, nessa tua liderança, e alguns depoimentos que a gente ouviu também falaram que tu é um líder nato. Queria saber o que falta desenvolver, o que tu sente, sim, tu sente que ainda falta desenvolver alguma coisa na tua liderança, o que tu precisaria avançar ainda, tu procura te reciclar, qual que é a tua autocrítica aí? Muito. Quanto mais eu estudo, mais eu me preparo, mais vejo que nada sei.
Ali, o processo de liderança ele é um processo muito dinâmico e se o empreendedor ou qualquer pessoa não se atualizar, vai ficar vencido em 2 anos e está fora do mercado. Hoje nós temos temáticas como liderança sustentável, que tem esse conceito ampliado de sustentabilidade, tem a liderança dinâmica, que é uma liderança totalmente fluida. Nós temos novos conceitos de liderança que são conceitos que não se esquece aquilo que se aprendeu, mas ele se atualiza e ele se torna mais fluido, uma matriz de liderança mais encaixada com o mundo atual, mais dinâmica, mais aberta. Isso, o nosso sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala da sociedade líquida, né? Se a gente pegar a água e colocar dentro de uma garrafa, ela assume o formato da garrafa. Se a gente colocar num copo, ela assume o formato do copo. A sociedade está assim. Então, nós evoluímos de uma sociedade sólida, quadrada, desenhadinha, que era uma carreira de ensino fundamental, ensino médio, depois graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e enfim, esse era o nosso caminho. A gente entrava numa empresa e passava 20 anos numa empresa. As pessoas, elas não querem mais isso, elas não são mais assim. Hoje nós temos alguém que não fez faculdade e tem um modelo de negócio que deu muito certo. E nós temos um doutor que não consegue se encaixar. Eu ia perguntar, Rony, as tuas referências. Teve aquele livro que tu leu e te ajudou muito nesse processo? Tem um nome assim na tua área que, poxa, eu quero seguir esta linha dessa pessoa. Quem são e quais foram as tuas referências nesse teu desenvolvimento? Eu acho que em cada momento da vida que a gente se encontra, né, nós temos alguém que nos dá uma luz, nos dá uma referência. Hoje a gente tem acesso através das redes sociais a qualquer pessoa. Se a gente pensar, nós estamos talvez a uma pessoa de todas as pessoas de Santa Maria. Eu não consigo chegar no prefeito, mas eu conheço alguém que conhece o prefeito. Eu não consigo chegar no vice-prefeito, mas eu conheço alguém que conhece o vice-prefeito. Eu não consigo chegar no reitor, mas eu conheço alguém que conhece o reitor. Então, o mundo hoje ele é muito fácil, né? E isso talvez nos aproximou de diversas pessoas que nos dão insights. Mas eu tive vários professores, colegas, chefes, gerentes, líderes que ao longo do tempo foram somando, e muitos autores, desde os mais tradicionais da administração, Peter Drucker, Maslow, Mintzberg, todos tiveram uma importância naquele momento, principalmente aqueles voltados à estratégia, para mim, foram bem fortes, né? Mas foram naquele momento. Daqui a pouco, se a gente pegar uma opinião de Porter hoje, quem vai estudar, ele diz, não, mas isso aí já está defasado. Sim. Eu acredito que não. Não é que nós não temos hoje teóricos que nos ajudam. Não, acho que dá para atualizar. O grande segredo é a atualização. Adequação, né? Ao momento, né? Nós temos que entender as pessoas. As paredes são as mesmas, a estrutura está aqui, a gente pinta de azul, de preto, de vermelho, de branco, a estrutura está aqui. Um negócio são as pessoas, e as pessoas mudam, as pessoas evoluem. Então eu acho que tem muito a evoluir, sou um eterno aprendiz e serei sempre. Tenho para mim uma rotina de a cada determinado tempo, eu estou terminando o doutorado, já estou olhando no pós-doutorado, já estou olhando, enfim, eu não paro, não me vejo parado, eu tenho sede disso. Continua. Cássia, a gente tem outros depoimentos? A gente tem, e a gente tem poucos minutos e muitos depoimentos. Eu vou pedir então para que a gente ouça os 2 últimos, são os que estão os numerados, é isso, Lu? Isso. Vamos ouvir então os 2 últimos, aqueles, e depois a gente manda então pro Rony os que ficaram de fora, porque não vai dar tempo, a gente tá vendo aqui que não vai dar tempo. Então vamos ver os 2 últimos dessa tarde. É bem complicado ter que falar desse cara com um áudio de até 1 minuto,
mas são tantas coisas que me vêm à cabeça que eu tenho dificuldade de achar uma história ou achar um momento que foi muito marcante para nossa vida. Eu quando falo no Rony, ou quando menciono o Rony, ou quando vejo ele, automaticamente o que vem na minha cabeça é presença. Eu acho que ele esteve presente em absolutamente todos os momentos felizes e tristes da minha vida, me ajudando a crescer, sendo meu espelho, sendo meu exemplo. E uma coisa que eu sempre falo é que para os meus futuros filhos, eu espero que eles me vejam assim como eu vejo ele. Mas enfim, é isso. Acho que não tem muita história. É um cara que faz parte 100% da minha vida, do início até os dias de hoje, e por muito tempo ainda. Então, queria deixar um grande abraço, um grande beijo e uma boa semana para todos aí. Espero que estejam curtindo o programa. Eu conheci o Rony quando ele ainda era criança, lá nos anos 80. Nessa época, eu era adolescente e era amiga da irmã dele. Eles moravam no interior de Pajuçara e ela ia me visitar com frequência. E em várias oportunidades o Rony ia junto. Como ele era criança, eu e a irmã dele éramos adolescentes, óbvio que deixávamos o Rony de lado sempre. E ainda com uma advertência: ô Piá, não mexe em nada, hein? Depois dessa fase, ficamos um tempão sem nos ver. A vida nos deu caminhos diferentes. Mas depois de alguns anos, o destino quis que nos encontrássemos novamente em Ijuí. Desde então, há 20 anos, não nos separamos mais. Rony, que orgulho que eu sinto de você. Esse ser humano cheio de luz e com um coração imenso. Gratidão e privilégio de fazer parte da tua vida. Tu és incrível e tu não faz ideia do quanto tu me faz feliz. Te amo. Que declaração de amor. Dizer o quê? Vocês me judiaram. De quem são essas vozes? Quero nomes. O Patrick tá lá em Florianópolis. Que idade ele tem? Hoje tá com 29, quase 30. Então a vida passa rápido. É um guri que foi inspiração de toda a vida. Não tenho o que falar. A Mari, nós nunca brigamos em 20 anos. Não é uma relação muito madura, muito diálogo, muita parceria, muita cumplicidade. Enfim, é uma pessoa que me ajuda, me apoia, incentiva. Todos os momentos nós estivemos juntos. E o que eu acho que o que representa e o que simboliza, numa conversa, num diálogo com o Patrick, quando o Patrick e a Victoria, eles decidiram juntar as escovas de dentes, morar juntos em Florianópolis. E os dois estão lá e eles decidiram morar juntos. E antes de quando eles nos noticiaram isso, eu chamei o Patrick para conversa, né? Conversei com ele e disse: tá, me conta mais isso, me fala mais de vocês, me fala mais a relação de vocês. Enfim. E aí nessa conversa ele me disse: pai, eu quero construir uma relação com a Victoria que nem tu tem com a Mari. E isso simboliza para mim a relação que eu tenho com a Mari, que é uma relação de muito amor, muita cumplicidade, muita proximidade. Então eu só tenho a agradecer a felicidade de tê-los na minha vida e poder ser sempre visto dessa forma por eles. Muito obrigado. Que joia. Agora, pra gente encerrar o DNA, a gente faz um bate-bola jogo rápido. Primeira coisa que vier na tua cabeça, tu nos responde. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória até aqui? Não desistir. Tem algum arrependimento? Do que eu não fiz. Uma ambição. Evolução sempre.
que te dá paz, Rony? Cozinhar. E o que te tira paz? Pessoas tóxicas. Quando tu escreve? Quando me inspiro em qualquer lugar, em qualquer momento. Família é? Tudo. E uma palavra que te defina? Rony por Rony? Sempre em frente. Este é o nosso querido Rony. Gabi, que esteve aqui no DNA com a gente hoje. Muito obrigado por ter separado esse tempo na tua agenda para vir aqui conversar e contar um pouquinho mais dessa tua história, que aliás a gente nem conseguiu adentrar muito, fazer muita pergunta, né? Passa muito rápido, já está convidado para participar. Eu jurava que a gente estava no segundo bloco. Na verdade a gente engambelou o segundo intervalo, mas eu fiquei aqui na minha, porque apitou, a gente precisa ir embora, mas muito obrigado, Rony. Até a próxima, até a próxima. A gente vai convidar para tu voltar aqui para conversar mais com a gente. Obrigado a todas as pessoas. Obrigado, Idevandro Cefanello, lá de Uberlândia, que tá nos ouvindo, me mandou um alô. Patrick, Mari, Roque, muito obrigado. Álvaro, um beijão. Lu, e as mensagens que a gente não conseguiu transmitir, a gente passa para ele, né, Marta? A gente vai passar para ti. Muito obrigado a todos que participaram. A gente volta amanhã com mais DNA. Tchau, tchau.